O 8 em Ponto de hoje está no ar para falar da leishmaniose. De acordo com o Ministério da Saúde, entre os anos de 2005 e 2015, o número de casos da doença até diminuiu no país, o que não significa que se deva baixar a guarda para essa doença, que se não tratada adequadamente pode levar até a morte. É o assunto do nosso papo de hoje aqui no 8 em Ponto com a médica veterinária Vivian Meyer, nossa convidada de hoje aqui no programa. Tudo bem, Vivian? Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Ao nosso programa. Primeiramente, para a gente entender bem, né, o que causa a leishmaniose, quais são as formas de transmissão da doença? A principal forma de transmissão é única através de um vetor, um mosquito palha, que pica um animal doente e pode picar uma pessoa. Então é transmitida através de uma picada de um mosquito. Bom, essa doença ela apresenta quais sintomas nos humanos? Nos humanos, normalmente, ela pode iniciar como uma febre alta, também se mimetiza uma gripe, né? A pessoa pode pensar que está com uma gripe muito forte. Em seguida, evolui para um aumento do fígado, aumento do baço, comprometimento dos rins. Então, é uma doença muito grave que pode levar as pessoas à morte e de difícil diagnóstico. Então, falando do diagnóstico, né, exatamente. Por que esse diagnóstico é difícil? Como é que se faz o diagnóstico da leishmaniose em humanos? Em humanos, normalmente é através de exames clínicos, né, exames laboratoriais, porém como ela mimetiza muitas doenças e ela também está muito ligada à imunidade, né, os médicos, eles enfrentam um desafio hoje aqui em Florianópolis, que é identificar esses pacientes e realmente poder lidar com eles dentro dos hospitais, né, e suspeitar da doença, porque pode ser muitas coisas, né? Mas o fígado e o baço realmente são os mais acometidos, né? Nós temos dois tipos de leishmaniose, é isso? Tem a leishmaniose cutânea e a leishmaniose visceral. O que é que diferencia uma da outra? A cutânea, ela apenas ocasiona uma lesão na pele, né? Normalmente é onde é picada como uma úlcera, então fica uma lesão feia, contaminada, né? E a visceral já evolui para um comprometimento orgânico, um comprometimento dos órgãos como um todo, né? Então é uma doença sistêmica grave e que pode levar a pessoa à morte. Tratamento é feito com o quê? No ser humano? Isso, no ser humano. Aí eu realmente não me sinto apta até a falar do ser humano, né? Bom, por ser médica veterinária. Então vamos para os animais, né? Afinal de contas, vamos desmistificar algumas situações, né, doutora? Os animais, eles também são vítimas, é isso que precisa ficar muito claro? Tanto quanto o ser humano, né? Ele se torna um reservatório após a picada, né, do inseto e uma doença muito crônica. Ela pode levar de 2 a 6 anos a aparecer algum sintoma no animal, né? Então, para o veterinário também é um desafio poder identificar essa doença, diagnosticar o mais rápido possível para que não evolua para a morte do animal, né? E transmita também, porque a partir do momento que você identifica que esse paciente é doente, você pode utilizar preventivos, né, como repelentes, através de pipetas e coleiras, evitando que esse animal continue a transmitir para outras pessoas. Bom, né? Aqui a gente tem, eu vou mostrar aqui na câmera do Pereira, a gente tem aqui um quadro que mostra o ciclo da leishmaniose nos animais. Vou mostrar aqui, Pereira, isso, na câmera 2 está aí. Ó. Doutora, o que a gente pode falar sobre o ciclo da doença nos animais? O importante é dizer, o principal culpado é o mosquito palha, né? A partir do momento que ele pica um animal contaminado, ele faz a transformação no intestino dele da forma contaminante. Então, já mastigota para promastigota. Então, esse mosquito, se controla esse mosquito, se evita a picada, você evita a doença. Então, tanto no ser humano como no cão. Então é importante realmente esse controle ambiental, manter os quintais limpos, evitar lixo, para que se evite esse ciclo completo, né? O cão ele vai se tornar um reservatório, então a gente tem que evitar a picada. Bom, e o exame para diagnosticar nos animais a leishmaniose também é bastante simples, está aqui, ó, vou mostrar também aqui, Pereira, por favor, na câmera 2 está aqui, ó, esse aparelhinho bastante simples, está aqui, ó, estamos mostrando para vocês, é o aparelhinho que é usado então para detecção da doença em animais. Isso. Como é que funciona, doutora, esse exame? Isso pode ser realizado no consultório do médico veterinário, coletado um pouquinho de sangue, né, uma coleta simples, e ele coloca aí no Snap, né, esse sangue, espera 8 minutos e você já tem o resultado, se esse animal é positivo ou negativo, né? Ou seja, e aí o tratamento para o caso de um cachorro doente, um cão doente, um animal doente, qual é o tratamento? No caso, se esse animal der positivo, até o final do ano, né, até em dezembro, por determinação do Ministério da Saúde, era obrigatória a eutanásia. Hoje existe uma alternativa, que é o tratamento, né? É um tratamento exclusivo, então a pessoa pode optar
pelo tratamento ou pela eutanásia, né? Claro que a gente sempre esclarece para o cliente que o tratamento, ele deixa o animal bem, né? Porque ele controla a doença, porém ele sempre se torna positivo, porém saudável, né? O ser humano também isso acontece, a partir do momento que ele adquire leishmania, ele vai ter leishmania para o resto da vida, né? Então ele tem que realmente manter a doença controlada, né? Isso é muito importante dizer, né? Tá certo. Vivian Meyer, médica veterinária, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto, pelos esclarecimentos sobre a leishmaniose extremamente importantes e uma boa semana para você. Muito obrigada para você também.